Lição 16. O cálice e a crucificação. João, capítulos 18 e 19. Versículo-chave. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. João 19, 35 a 37. Alvo da lição. Ao estudar essa lição, você vai reconhecer a cruz de Cristo como ponto central do cristianismo. Leitura da semana. Segunda-feira, João, capítulo 18, versículos de 1 a 14. Terça-feira, versículos 15 ao 24. Quarta-feira, versículos 25 ao 32. Quinta-feira, versículos 33 ao 40. Sexta-feira, João, capítulo 19, versículos de 1 ao 16. E sábado, capítulo 19, versículos 17 ao 30, e domingo, João capítulo 19, versículos de 31 ao 42. O cálice e a crucificação de Jesus representam um misto de dor e sofrimento com a graça e a misericórdia divinas. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo sofreu e morreu por obediência ao Pai, também demonstrou amor e graça para com a humanidade. Ponto 1. O cálice de Cristo. A prisão de Cristo. A narrativa da prisão de Jesus oferece princípios de voluntariedade, proteção e submissão à vontade de Deus. Ponto A. O gesto de voluntariedade pode ser percebido por 3 fatores. Jesus foi para um lugar óbvio, lugar onde costumeiramente levava seus discípulos. Jesus não organizou uma resistência armada. Não havia soldados a seu serviço. Jesus foi ao encontro deles voluntariamente. Ponto B. A proteção aos discípulos se evidenciou no momento em que Jesus se entregou e pediu que deixassem os discípulos ir embora sem sofrer naquele momento. Ponto C. A submissão de Jesus à sua missão. Antes, Pedro desembainhou sua espada e feriu o soldado chamado Malco. Mesmo Pedro, investindo contra um dos soldados, Jesus declarou paz ao curá-lo. A única alternativa para Cristo era passar pelo cálice, que é expressão de sofrimento e dor. Assim, Jesus foi preso e iniciou a via dolorosa. O primeiro ato foi: prenderam Jesus e o amarraram. Depois, Jesus foi levado a Anás, sogro de Caifás. Ponto 2. A negação de Pedro. Já observamos que o número de discípulos diminuiu à medida que a cruz se aproximou. Dos milhares, 10.000 só no milagre da multiplicação. Sobraram 12 no discurso do cenáculo. No meio do discurso do cenáculo, um deles, a saber, Judas Iscariotes, abandonou Cristo. Após a prisão de Jesus, somente 2 discípulos ficaram em cena: Pedro e outro discípulo, possivelmente João. No caso específico de Pedro, podemos notar 3 coisas. 1. Ele afirmou disposição para morrer por Jesus. 2. Lançou-se à batalha quando Jesus foi preso. E 3. Foi um dos que se dispôs a acompanhar Jesus em sua prisão. Entretanto, no momento mais tenso da vida de Jesus, Pedro se esquivou da relação com o Senhor. Os versos 19 a 24
retratam do primeiro interrogatório a Jesus após sua prisão, feito por Anás. Logo em seguida, Pedro literalmente negou sua relação com Jesus. A palavra de Jesus, conforme o capítulo 13, versículo 38, foi cumprida. Ponto 3. O início do julgamento. O julgamento de Jesus ocorreu num contexto de diálogos entre lideranças. Após passar pela casa de Anás, Jesus foi levado à casa de Caifás, sumo sacerdote. O que ocorreu na casa de Caifás não sabemos. De lá, Jesus foi levado ao pretório, que era a residência oficial do governador romano. Note que, por ser um dia sagrado, os judeus evitaram entrar no pretório. Casa de gentio. Neste cenário de julgamento, podemos destacar 3 coisas. A inocência de Cristo. A narrativa deixa claro que ninguém podia provar qualquer acusação contra Jesus. Ele era totalmente inocente. 2 Coríntios 5, 18 a 21 e Hebreus 4, 15 a 16. B. A identificação do reino de Cristo. Cristo não estava estabelecendo um reino físico e temporal, mas um reino espiritual e eterno. Ponto C. A incógnita da mente humana. A grande pergunta da humanidade foi feita: o que é a verdade? Jesus já havia se identificado como a encarnação da verdade. João 14,6. Porém, na mente contaminada do perdido Pilatos, a verdade é algo que cada um define. A mente humana é incapaz de admitir a Bíblia como verdade absoluta. Somente com o auxílio do Espírito Santo podemos compreender a verdade. Agradeça a Deus, porque Ele fez você entender tal verdade. Ponto 4. Tentativa de soltura versus condenação. O que vemos nos versos 39 e 40 é uma das cenas mais lamentáveis da história da humanidade. Quando Pilatos possibilitou a soltura de Jesus, a resposta foi a mais indignante possível. Preferiram soltar o bandido Barrabás ao inocente Jesus Cristo. Na sequência, vemos que Pilatos não queria crucificar Jesus, embora esse fosse o clamor ardente da plateia. Jesus já havia sido amarrado, espancado, recebido uma coroa de espinhos, como tentativas de amenizar o furor do público religioso. Entretanto, o único clamor que se ouvia era: crucifique, crucifique. A verdade é que Pilatos acreditava que tinha o governo em suas mãos. Ele não sabia que estava sendo governado por aquele que seria condenado à morte. O fato é que todas as tentativas de Pilatos foram vãs. Pilatos não viu outra alternativa a não ser permitir a condenação de um inocente em razão da paz pública. A via dolorosa continuou. O destino de Jesus Cristo foi a cruz. A morte foi necessária para que houvesse vida. A crucificação de Cristo. Ponto 1. A crucificação e a morte. A crucificação de Jesus é a perfeita exemplificação do amor e da graça de Deus. O mesmo evento tanto demonstrou o maior gesto de justiça, ato divino, quanto revelou o maior ato de injustiça, ato humano. Jesus era inocente das acusações contra ele, mas, em obediência ao Pai, Jesus admitiu para si o preço da nossa condenação. Alguns fatos que mostram a injustiça daquele ato
mas que revelam o maior ato de justiça. 1. Cristo carregou a própria cruz. 2. Foi crucificado como criminoso. E 3. Teve seu reino negado pelos judeus. Se não bastasse no momento mais sofrível para Cristo, ele ainda se lembrou de sua mãe. Em função de sua primogenitura e viuvez de Maria, Jesus se tornou o provedor da família. Provavelmente Maria já havia ultrapassado os 50 anos de idade. Com a morte de Jesus, a responsabilidade deveria ser passada para os filhos mais novos. Porém, os irmãos de Jesus ainda não haviam crido na mensagem da cruz. Então, Jesus comissionou João, seu discípulo amado, para cuidar de Maria após sua morte. Perfeito modelo de amor à família. Então o momento maior da trama chegou, a morte de Jesus. Nenhuma morte foi tão preciosa e dolorosa quanto esta. Nenhuma morte foi tão eficaz e abrangente quanto esta. Nenhuma morte demonstrou tanto amor e valor quanto esta. Graças a Deus por esta morte ter ocorrido, pois sem ela estaríamos todos condenados pela eternidade. Com ela é possível gozar do retorno a Deus. Esta morte tem alguns significados práticos. O objetivo da encarnação foi alcançado, a glória de Deus. A perfeita expiação foi realizada. O fim da condenação daqueles que creem em Jesus. O cumprimento das exigências da lei. A destruição do poder de Satanás sobre o crente. Cristo morreu a nossa morte, para que vivêssemos sua vida. Derramou seu sangue, para que não precisássemos derramar o nosso. Fez-se pecado em nosso lugar. Este é o significado mais pleno do termo justificação. Fomos tornados justos perante Deus pelo sangue de Cristo. Adore ao Senhor por sua salvação. Ponto 2. As provas da profecia. Capítulo 19, versículos 23 ao 37. Agora observemos no quadro da cruz e vejamos como a profecia foi cumprida perfeitamente. A sua morte na crucificação, versículos 17 ao 27, conferir em Isaías 53. As suas vestes divididas, versículos 23 e 24, conferir em Salmos 22, 18. A sede que Jesus teve, versículos 28 e 29, conferir em Salmos 69, 21. Seus ossos não foram quebrados, versículos 32, 33 e 36. Conferir em Êxodo 12, 46 e número 9, 12 e Salmos 34, 20. Jesus seria transpassado, versículo 37. Conferir em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e Apocalipse 1, 7. Até onde Jesus seria sepultado já estava profetizado. Mateus 27, 59 e 60. Conferir em Isaías 53, 9. Ponto 3. O sepultamento. Capítulos 19, 38 a 42. Esta passagem descreve o funeral mais importante realizado em toda a história. Todos os evangelistas se ocuparam em registrar esse fato singular à humanidade. Alguns personagens estão envolvidos na narrativa. José de Arimateia, o discípulo secreto. Não existe nenhum outro registro no Novo Testamento fora da ocasião do sepultamento. O fato é que esse homem surgiu para honrar Jesus enquanto os apóstolos fugiram, embora o fizessem em segredo com medo dos religiosos. Nicodemos.
o discípulo discreto. Nicodemos era fariseu e um dos principais dos judeus. João 3. O capítulo 3 de João descreve o interesse desse homem pelo ensino de Cristo. Nicodemos apresentava lampejos da fé, ainda que sempre discretamente. Marias, discípulas declaradas. O Novo Testamento faz referência a pelo menos 6 Marias em toda a narrativa. Neste caso, o evangelista Marcos deixa claro que se tratava de Maria Madalena e Maria, mãe de José. Marcos 15, 47. Essas pessoas foram as responsáveis por cuidar do corpo de Jesus e de sepultá-lo. Conclusão. Aprendemos que o sofrimento e a cruz de Cristo foram necessários para que o amor e a graça de Deus fossem plenamente demonstrados e executados em favor dos homens. O cálice e a crucificação preanunciam a ressurreição, objeto a ser examinado no próximo estudo.